Então vamos lá, pessoal. Classificação dos ácidos. Algumas classificações, hoje é mais boa, Davi. Isso aí, mano. Certo? A gente vai falar sobre algumas classificações e, por fim, a gente vai fazer a correção da atividade. Tá? Só um instante, por favor. Bom, vamos lá. Na semana passada, a gente falou sobre os hidrácidos e os oxiácidos, né? Lembra que os hidrácidos são aqueles onde a gente tem o hidrogênio ligado ao ânion, né? E os oxiácidos, onde o hidrogênio está ligado aos átomos de oxigênio, né? Lembra também que somente nos oxiácidos, somente os hidrogênios ligados a oxigênios exionizam, né? Então, se você tiver o hidrogênio ligado a qualquer outro elemento num oxiácido, aquele hidrogênio ele não vai ionizar, tá? Bom, vamos começar as classificações aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa parte de ionização parcial e total, tá? Bom, quanto ao número de elementos, né? Nós temos os ácidos binários. Quando é que eu vou ter um ácido binário, né? Quando esse ácido tiver dois elementos. Então, HBr tem o H e o Br, o hidrogênio e o bromo, né? O H2S tem o H e o S, né? O hidrogênio e o enxofre. Né? Então, ficou meio óbvio, né? Os ternários, né? Tem três elementos na sua composição. Então, aqui tem, por exemplo, o ácido cianídrico, o HCN, né? O ácido bromídrico, brômico, né? HBrO3, o ácido nítrico, que é o HNO3, vejam que eles têm três elementos, né? Os quaternários, esses aqui são mais incomuns, né? Mas eu coloquei esse exemplo aí, que é o ferro cianídrico, né? São ácidos que têm quatro elementos. Nesse caso aí, o hidrogênio, o ferro, o carbono e o nitrogênio. Beleza? Quanto à volatilidade, é muito importante, né? Os ácidos voláteis são ácidos que são gases ou líquidos muito voláteis em condições ambientais, né? O que é uma substância ser volátil? Pega um recipiente com água e um com álcool, por exemplo, tá? Depois de certo tempo você vai lá e olha as quantidades. Você vai perceber que a quantidade de álcool ela é bem menor do que a quantidade de água que sobrou. Isso por quê? Porque o álcool ele evapora com mais facilidade que a água, né? E se você deixa esses dois recipientes em um ambiente aberto, né, você percebe que o álcool ele vai evaporar mais que a água, porque o álcool é mais volátil do que a água, tá? Quando vocês forem falar com o Alexandre sobre forças intermoleculares, ele vai falar mais sobre isso, tá? Nos ácidos, quais ácidos são considerados voláteis? Né? O HCl, que é o ácido clorídrico, o ácido cianídrico, que é o HCN, o ácido enxofídrico ou sulfídrico, né, que é o H2S, e o ácido nítrico, que é o HNO3. Tá? Menor, Manuel. Tem menor ponto de ebulição, tá? Porque quanto maior for o ponto de ebulição, mais energia a substância precisa ganhar para poder evaporar, tá? Então, quanto menor for o ponto de ebulição, menos energia ela precisa, certo? Para transitar do estado líquido para o gasoso. Então, quanto mais volátil, menor será o seu ponto de ebulição, tá? Bom, além dos ácidos voláteis, nós temos os ácidos fixos, né? Os ácidos fixos, eles são líquidos pouco voláteis, né? Lembra que para ser um ácido, você tem que ter essa substância, pelo menos os que a gente está estudando, né? Dissolvida em água, né? No caso do ácido sulfúrico e do fosfórico, são substâncias muito que têm pontos de ebulição relativamente altos, né? Em comparação a outros ácidos. Não que eles não sejam voláteis. O ácido sulfúrico mesmo é um ácido que tem um cheiro desagradabilíssimo, né? E ele pode causar intoxicação. Tanto que quando a gente vai trabalhar com esses ácidos em laboratório, existe toda uma parte de equipamentura. Esse ácido ele tem que ser tratado num ambiente fechado, né? O pessoal chama de capela.
Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque são ácidos, no caso do ácido sulfúrico, pelo menos, um ácido muito corrosivo, né? Mas em relação aos voláteis, os ácidos fixos são menos voláteis, certo? Bom, quanto ao número de hidrogênios, isso aqui eu acho que vai ser o mais importante dessa aula, né? Depois de força. Nós temos os monoácidos, certo? O que é um monoácido? É um ácido que, quando ocorre a ionização, né, dele se forma apenas um cátion H+, ok? Vou citar como exemplo aqui o HCl, tá? Vou fazer um desenho meio doido aqui, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem. No caso do HCl, não dá para me escrever. Eu tenho o H e o Cl, certo? Quando esse ácido é adicionado à água, ao H2O, eu tenho a formação do H+, né? Que ele interage com a água, né? Formando aquele H3O+, lembra? E também o Cl-, beleza? Bom, quando esse ácido ionizou, eu vou tirar esse H3O+ aqui e vou deixar só o H+, só para a gente poder visualizar melhor. Quando esse ácido ionizou, eu tive a formação de um H+. Beleza? Então, somente um hidrogênio se ionizou. Se eu tenho, deixa eu pegar o próximo exemplo que ele trata aqui. Eu já esqueci. Eu vou pegar o HNO3. A gente já falou bastante sobre ele. É a mesma lógica, mas vamos lá. O HNO3, a gente tem que conhecer a estrutura dele. É muito importante a gente observar a estrutura. Vou fazer um desenho aqui que vai ficar uma bosta, mas vocês vão entender. Eu fui alfabetizado tem pouco tempo, desculpa. O HNO3 ele tem essa estrutura aqui. Tem um nitrogênio ligado a um oxigênio por ligação dupla, certo? Um oxigênio ligado ao nitrogênio por ligação simples. E a esse oxigênio eu tenho o átomo de hidrogênio ligado, certo? Aí o nitrogênio ele tem um par de elétrons e com esse par de elétrons ele faz aquela ligação dativa, a ligação covalente coordenada que a gente falou naquela aula introdutória, lembra? Então esse aqui é o HNO3, tá? Bom, quando esse ácido aqui é colocado em água, o que acontece? Quantos hidrogênios esse ácido tem? Então, a ligação oxigênio-hidrogênio, ela vai ser quebrada, certo? Quando essa ligação aqui se quebra, eu não vou ter a formação desse cátion livre, do cátion H+ livre, né? E é de fato isso que vai acontecer com esse ácido. Então, quando eu escrevo a equação desse ácido, a equação de ionização, eu vou colocar o H+, mais o que sobrou. O que foi que sobrou? Não foi essa parte todinha aqui? Como é que eu posso reescrever isso aqui na equação? Aqui. Eu posso escrever isso aqui como NO3, certo? Que tem o nitrogênio, 3 oxigênios, e a carga do ânion, que é negativo. Todos entenderam? Se alguém não tiver entendido, fala aí. Bom, vamos pegar o próximo exemplo que a gente faz ele também. Eu acho que é o H3PO2. Vamos lá. O H3PO2, olha só, H3PO2, certo? Vamos montar a estrutura desse ácido. Cadê? Desenhar. O meu átomo principal, em todos os ácidos, vocês vão perceber isso, é o átomo que não é nem o oxigênio nem o hidrogênio, né? Vai ser o sulfúrico, vai ser o S nítrico, vai ser o nitrogênio, no fosforoso aqui, hipofosforoso vai ser o P, certo? Bom, o fósforo é da família 5A. Então ele está ligado
a um oxigênio por ligação dupla e a um oxigênio por ligação simples. E a esse hidrogênio está ligado o hidrogênio. A esse oxigênio está ligado o hidrogênio. E os outros dois hidrogênios, eles estão ligados aonde? Ao átomo de frágil. Aí, de novo, entra aquilo que eu falei. Né? Para ser um hidrogênio ionizável no oxiácido, o hidrogênio tem que estar ligado a quem? Ao oxigênio. Certo? Então, essa ligação aqui se quebra. Aí eu tenho a formação, então, desse ácido aqui ionizado. Né? Nesse caso aqui vai ser o H+, né? Mais o H2, né? PO2 menos. Beleza? Tá entendido? Vamos voltar lá no negocinho. Bom, esses são os monoácidos. Então, o monoácido é aquele que produz apenas um hidrogênio ionizável por molécula. Né? Os diácidos, a gente vai ter 2 hidrogênios ionizados por molécula. Vou fazer só um exemplo, que eu acho que já ficou meio claro, né? Meu Deus do céu, o que eu fiz? Calma. Esse aqui era o H3PO2, tá? Aí existe um outro ácido, que é o H3PO3. Então aqui nós temos vou chegar atrasado. Aqui eu tenho o ácido hipofosforoso e a ele eu tenho um outro oxigênio ligado e a esse outro oxigênio eu tenho outro hidrogênio, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho 2 hidrogênios ligados a oxigênio. Quando acontece a ionização, essas duas ligações oxigênio e hidrogênio se desfazem, certo? Então, no caso do H3PO3, quando esse ácido ioniza, a ionização dele vai gerar o quê? Vai formar o H, esse que ficou, né? O PO3, certo? 2 menos, né? Esse é o ânion. Deixa eu colocar separado aqui. E eu tive a formação de 2H+. Então, se eu tiver um ácido que forma 2 hidrogênios ionizáveis, né? Que ioniza, tem a capacidade de ionizar 2 hidrogênios, né? Ele é chamado de diácido, tá? É o caso do H3PO3, do H2SO4, que eu vou fazer também, porque isso é muitíssimo importante. Vou apagar aqui. O ácido sulfúrico é o H2SO4, beleza? Aí a gente, como eu disse, tem que conhecer a estrutura do ácido sulfúrico. Aqui eu tenho o enxofre, certo? Aí o enxofre, ele está ligado a um oxigênio, por ligação simples, a outro oxigênio por ligação simples. O enxofre, ele tem 2 pares de elétrons isolados. Com cada um desses pares de elétrons isolados, ele se liga pela ligação covalente coordenada, tá? A um oxigênio. Por isso que é o H2SO4, tem 4 oxigênios. E esses oxigênios aqui onde nós tínhamos a ligação simples, né? Eles estão ligados, então, a hidrogênio. Tá? Bom, quando esse ácido é colocado em água, mesma lógica. Qual a ligação vai se romper? Sempre a ligação do oxigênio ao hidrogênio. Né? Essa ligação se rompendo, eu tenho a formação, então, de 2 hidrogênios ionizáveis. 2H+. Tá? Mais o SO4, 2-. Viu que a carga do ânion sempre indica a quantidade de
hidrogênios que saíram, né? A carga negativa indica o quê? Que ele tem 2 elétrons a mais, né? E de quem ele ganhou esses elétrons? Dos átomos de hidrogênio, né? Deixa eu ver quem me chamou aqui no chat. Os 2 pontinhos. Lembra, Manu, da gente falar de ligação dativa, ligação covalente coordenada? O enxofre, o átomo de enxofre, o enxofre, ele é da família 6A, certo? Então, se ele é da 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Lembra disso? Então, se ele tem 6 elétrons, se ele possui 6 elétrons na camada de valência, ele precisa ganhar quantos elétrons para se estabilizar? 2, porque tem 6 mais 2 aqui de teoria do texto, lembra? Aí, ele faz essas 2 ligações simples, que eu representei aqui. Como ele só faz 2 ligações, os outros elétrons, os outros 4 dos 6 que não foram utilizados na ligação, eles ficam organizados em pares, certo? Você tem que relembrar a aula que a gente teve há umas semanas atrás aí, a aula de ligação covalente coordenada, tá? Bom, mas basicamente é isso, tá? O que é um triácido, então? É um ácido onde 3 hidrogênios vão ionizar. Então vamos pegar de novo aqui, vou pegar o ácido fosfórico, que é o H3PO4, tá? O H3PO4, ele tem essa estrutura, essa fórmula molecular, né? H3PO4. Bom, o que pode acontecer? De novo o fósforo, né? Aí o fósforo ligado a um oxigênio, a outro oxigênio, a outro oxigênio. Esses 3 oxigênios ligados a hidrogênio, tá? E uma ligação dupla, um oxigênio. Aí essa ligação aqui é simples, essa aqui, elas são as covalentes coordenadas. Se uma ligação se rompe, vou fazer as 3 equações. A Nicole está aí? Ou a Nicole é da segunda turma? Se um hidrogênio sai, eu tenho a formação disso aqui. Um H mais o H2PO4 menos. Certo? E isso saindo um hidrogênio ionizado. Se do H3PO4 saem 2 hidrogênios, certo? Vai formar o 2H+, mais o HPO4 2-, certo? E se saem os 3 hidrogênios? Certo? Eu tenho o H3PO4. Vai formar 3H+, mais o PO4 3-, certo? Viram a diferença? Nos 2 primeiros casos, eu tenho o que a gente chamou na aula anterior de ionização parcial. Por que ionização parcial? Porque nem todos os hidrogênios que eu tinha se ionizaram. Qual dessas aqui eu posso chamar de ionização total? Somente essa. Ionização total. Por que essa daqui sofre ionização total? Porque não existem mais hidrogênios para sofrerem ionização. Ok? Então, a ionização parcial é quando ainda existem hidrogênios que podem sofrer ionização. E a ionização total, né, é quando todos os hidrogênios já sofreram ionização. Tá? Aí nós temos um caso aqui de um poliácido, né, o H4P2O7, é aquele ferrocianídrico, né, onde 4 ou mais hidrogênios se ionizam. Tá? Olha só isso aqui.
o HCl, né? Nos hidrácidos, como eu havia citado, todos os hidrogênios se ionizam, né? Então, o que a gente vai chamar de ionização total. No caso do HCl, eu formo H+, e o Cl-. Do HCN, eu formo H+, e o CN-. No H2S, então, eu tenho 2 hidrogênios. Se somente um hidrogênio ioniza, eu vou chamar de ionização parcial. Se os 2 hidrogênios ionizam, como ele tem 2 hidrogênios no máximo no total, vai ser, então, a ionização total, tá? No caso dos oxiácidos, né? Os hidrogênios ligados a átomos de oxigênio sofrem a ionização, né? Então, a ionização do ácido nítrico, como a gente já havia feito, né? O HNO3 tem um hidrogênio ligado ao NO3, ligado a um oxigênio, então ele vai sofrer ionização total. Agora, a ionização do ácido acético. O ácido etanóico é o do vinagre, tá? É o CH3COOH. A estrutura do COOH, do CH3COOH, é essa daqui, ó. É um carbono ligado a 3 hidrogênios e um carbono ligado por dupla ligação a um oxigênio e um outro oxigênio ligado a esse carbono também por uma ligação simples. E o hidrogênio está ligado, esse hidrogênio aqui está ligado a esse oxigênio, certo? Quando esse ácido etanóico é colocado em água, no caso do vinagre, somente um dos hidrogênios sofre ionização. Que átomo de hidrogênio é esse? O que está ligado ao átomo de oxigênio, tá? Ah, mas e o CH3? Os hidrogênios estão ligados a quem ali? Ao hidrogênio, não é? Esse CH3, só para vocês verem como é que ocorre essa ligação, né? Vou colocar ela rapidinho aqui. Esse CH3 ele é um composto orgânico, né? Basicamente nós temos isso. Eu tenho carbono e ele está ligado por meio de ligações simples a esses hidrogênios, tá? Estou fazendo rápido aqui para a gente não perder muito tempo. Então aquela substância lá é basicamente... Eu tinha que ter feito artes. Isso também porque eu sou bom artista, né? Ia estar passando fome nessa quarentena. Então, olha aí. Vejam que apenas o último hidrogênio que eu coloquei ali, né? Ele, somente essa parte aqui é que eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, o único hidrogênio desse composto que vai ionizar vai ser esse. Esses daqui, que estão ligados por ligação simples ao carbono, eles não ionizam. Por que que isso acontece? Essa quebra de ligação, ela acontece devido à eletronegatividade dos elementos, né? Quando eu tenho a ligação oxigênio e hidrogênio, essa interação ela é forte, porém, quando essa substância é colocada em água, o átomo de hidrogênio ele é forçado a sair desse oxigênio para se ligar às moléculas de água, formando aquela água protonada, o H3 ou mais, tá? No caso da ligação carbono-hidrogênio, a ligação é muito forte, né? E a eletronegatividade é menor. Como essa eletronegatividade ela é menor, esse átomo não é forçado, vamos dizer assim, a sair dessa estabilidade. Então, essa ligação se mantém, tá? É por isso que, por exemplo, quando você coloca açúcar em água, essa substância não ioniza. É por isso que essa solução, açúcar e água, né, não conduz corrente elétrica. E os compostos onde eu tenho a ligação do oxigênio com o hidrogênio, esses sim, porque a eletronegatividade entre esses ligantes é maior, tá? Nesse caso aqui, então, eu tenho a formação do cátion e hidrogênio, e esse cátion, esse H+, ele é proveniente da ligação com o oxigênio. Isso é muito importante, tá? Eu coloquei aqui outros ácidos, a gente já havia feito esses todos, né? Mas é só para a gente poder relembrar de fato. Igual que o H2CO3, quando ele é colocado em água, a ionização parcial forma um H+, e o HCO3-. E quando o outro hidrogênio ioniza, eu tenho a formação do H+, e do CO3-2-, né? E assim por diante. As estruturas, né, do ácido sulfúrico, do ácido fosfórico, né? A do ácido carbônico, né, que a gente já havia comentado na aula anterior. Aí, isso é muito importante. Somente os hidrogênios ligados ao oxigênio, aos átomos de oxigênio, é que sofrem a ionização, tá?
como é que se mede a força de um ácido? Né? É pelo seu alfa. A gente já havia falado sobre isso na aula anterior, né? A gente fez uma introdução, mas a gente já havia comentado de fato. Quando é que um ácido é forte? Quando o seu grau de ionização é superior a 50%, ou seja, quando mais de 50% de suas moléculas sofrem ionização quando dissolvidas em água. Né? Quando um ácido é fraco, quando menos que 5% de todas as moléculas dissolvidas em água sofrem ionização. Tá? Como é que a gente calcula isso? É o número de moléculas que se ionizam, né? Dividido pelo número de moléculas que foram colocadas. Né? Então, você tem um recipiente com água e você coloca certa quantidade de ácido. Você sabe quantas moléculas foram adicionadas, né? Por meio da proporção molar e tal, assunto que a gente vai tratar mais à frente. No ano passado, vocês falaram sobre isso, aquela parte de estequiometria. Né? Mas, quando moléculas são dissolvidas em água, você consegue prever a quantidade dessas moléculas que se ionizaram. Né? Dentre esse fator, essa divisão aqui, a gente vai encontrar o alfa, que é esse grau de ionização. Tá? Bom, quais são considerados ácidos fortes, fracos e tal? No caso dos hidrácidos, o HCl, o HBr e o HI são ácidos fortes, ou seja, o grau de ionização deles é maior do que 50%. O ácido clorídrico, por exemplo, a ionização dele é de 90%. Ou seja, de 100 moléculas de ácido clorídrico que eu coloco em água, 90 sofrem ionização. Entendeu? O HF, que é o ácido fluorídrico, ele é um ácido semiforte. Tá? E os outros ácidos, né? O cianídrico, o fluorídrico, eles são considerados ácidos fracos. Tá? No caso dos oxiácidos, eu tenho que fazer uma continha. Tá? Quando é que é um ácido forte? Quando o coeficiente entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios for 2 ou maior do que 2, o ácido vai ser forte. Quando esse número de oxigênios menos o número de hidrogênios for igual a 1, é um ácido semiforte. E quando o número de oxigênios menos o número de hidrogênios for igual a 0, ou um valor negativo, eu tenho um ácido fraco. Então vamos fazer um exemplo aqui. O ácido perclórico, né, que é o HClO4. Certo? Quantos oxigênios eu tenho? 4. Boa. E o número de hidrogênios? 1. Então, 4 menos 1, 3. Se for 2 ou maior que 2, ele é um ácido forte. Tá? Óleo sulfúrico, H2SO4. 4 menos 2, 2. Então, ele também é um ácido forte. Tá? No caso do ácido fosfórico, H3PO4, é 4 menos 3. 4 oxigênios menos 3 hidrogênios. O número é 1, o resultado é 1, então esse é um ácido semiforte. Tá? E o HClO, que é o ácido hipocloroso, né? Eu tenho um oxigênio e um hidrogênio. 1 menos 1, 0. Então esse é considerado um ácido fraco. Ok? Bom, agora a gente vai lá para os exercícios do livro, tá? Porque eu encerrei o conteúdo de hoje. Quem tiver com o material aí. Com a aula de hoje, eu acho que deu para entender um pouco melhor do que era fazendo os exercícios, né? Da página 211. Mas vamos comentar isso aí rapidinho. A número 1, né? Ele pede para representar a equação ionizada, né? A equação de ionização. Eu fiz ela aquela hora, né? Deixa eu voltar aqui. A gente comenta sobre ela aqui já, para agilizar um pouco. Aí, cadê Jesus? Cadê você? Aqui. Essa daqui é a número 1, né? É a equação de ionização, né, do ácido etanoico.
Se a gente fosse escrever, né, esse H3CCOOH, vou escrever ela aqui na página em branco. Então seria o H3CCOOH. Esse ácido em água formaria o H3CCOO-, né, mais o cátion, o hidrogênio que ionizou, o H-, tá? Isso aqui, quando o ácido, obviamente, é colocado em água. Ok? A number one. A number one. A número 2. A definição do ácido de Arrhenius leva em consideração o comportamento de uma espécie química. Nesse caso aqui, o comportamento, né, é a formação do cátion, né? Formação do cátion H+, né? A característica geral dos ácidos é essa, né? Toda vez que eu tenho um cátion H+ sendo formado, né, uma espécie que doa prótons, doadora de prótons, né? E também receptora de elétrons. A número 3. Referente às formas moleculares dos ácidos clorídrico e nítrico, e estabeleça suas equações de ionização em meio aquoso. O ácido clorídrico, a gente já fez ele 1 bilhão de vezes, é esse, né? É o H mais Cl menos, né? E o do nítrico é o HNO3, que a gente também já fez 58 vezes só hoje. Forma o H+, mais o NO3 menos. Beleza? A número 4. Identifique os nomes dos ácidos a seguir e apresente suas equações de ionização total em meio aquoso. A letra A é o bromídrico, né? Bromídrico, né? A equação dele é o HBr, né? Formando o H mais o Br menos. Beleza? A letra B é o ácido carbônico, né? O H2CO3. Em água, ele vai formar a equação total, né? Então é 2H mais CO3, 2 menos. Né? A letra C é o sulfúrico. O H2SO4 forma o 2H mais o SO4, 2 menos. A letra D é o sulfuroso. É o H2SO3, né? Aí eu tenho a formação do 2H mais o SO3, 2 menos. Beleza? A 5 é a letra C, tá? Vou comentar o porquê. Ele fala aí do ácido bórico, né, do H3PO3, BO3, né? Aí, com base nas informações, conhecimentos, né, a letra A, o ácido bórico tem temperatura de ebulição muito baixa, né?
Pelo contrário, a temperatura de ebulição dele é relativamente alta. O ácido bórico tem fórmula HBO3. Não, é H3BO3. Né? A conversão do ácido bórico em óxido pode ser representada por, né, aí tem a equação, de fato essa equação. Tá? O ácido bórico é um oxiácido quaternário. Na realidade, ele é um óxido terciário. Um ácido terciário. Né? E a número 6, o ácido clórico é uma substância instável que se decompõe por aquecimento. Tem a equação. Represente a forma estrutural do ácido clórico e pesquise quais problemas de saúde podem ser provocados por esse ácido. A última aí, a letra B, vai ficar por conta de vocês. A expressão do ácido clórico, que ele quer, né? O HClO3. Então, nós temos o cloro. Né? O cloro, ele está ligado a um oxigênio. Não vai caber aqui. E esse oxigênio, se ela acabar, gente, um abraço. E até mais. Aí está ligado por duas ligações dativas a dois oxigênios. Tá? Esse aí é o HClO3. Tá? Aí a ionização dele é aqui. Tá? É isso aí. Gente, um abração para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana. Tudo de bom. Qualquer coisa estou à disposição. Semana que vem a gente fala sobre bases. Tá? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Fui.